Olá, bom dia. Como vai? Hoje eu estou trazendo um tema que é reincidente no consultório, que é a questão do outro na nossa vida, né? Quer dizer, a importância que ele tem na nossa constituição, na nossa construção, né? Esse outro, ele ganha importância a partir do momento em que nós somos concebidos. Existem alguns autores até que falam muito que alguns autores defendem que a nossa Constituição é a partir da nossa geração, quer dizer, a partir do nosso nascimento, mas existem outros que não, que dizem que a nossa construção, a construção da nossa psique, ela já inicia no ventre materno. Eu acredito muito nesta tese de que a criança no ventre materno já está recebendo as influências externas. A partir do momento que nós ficamos nervosos, vamos fazer assim uma pequena ilustração, parece-me que a mãe sente isso e corporalmente, né? Ela vai, todo o estresse, toda a ansiedade, todo o sofrimento vai ser sentido no corpo. E se é sentido no corpo, claro que eu acredito muito que a criança vai perceber essas alterações, né? Quer dizer, se nós somatizamos, porque nós não externamos o nosso sentimento, somatizamos, quer dizer, refletimos no nosso corpo, acredito que então essa comunicação com a criança deve existir também. Bom, a partir desse momento, então, a gente começa a falar um pouco sobre o outro e a nossa vida, né? A partir do momento que este outro entra na nossa vida, desde a nossa concepção, enfim, ele tem tamanha importância. No início, esse outro são os pais, ou aquelas pessoas que fazem o papel de pais e mães, né? E a partir deste momento que inicia, então, onde se a constituição da nossa psique, da nossa personalidade. Quem somos nós? Né? Eu sempre faço um paralelo com o mosaico, né? O mosaico, ele realmente o nosso mosaico é a construção, a colocação de pedrinhas, né? Que vai se dar até o final da nossa vida. Mas aí que vem a grande importância do outro. Então existem situações, eu já vi situações que de repente a pessoa por qualquer coisa está brigando por coisas assim até raivosas, né? De maneira raivosa. Então, o que ocorre isso? Da onde que vem? Por que vem? Na psicanálise, a gente vai buscar isso no seu histórico, né? E esse histórico nos leva muitas vezes lá atrás, na amamentação. O que ocorreu? Como é que foi a geração da criança? Como é que foi a amamentação dela? Não tinha leite, ela chorava demais e chorava com raiva. Pode ser que essa criança se transforme num adulto cuja luta pelo direito dos seus direitos seja raivosa, né? Pode ser, hipótese. Outra situação que nos venha é uma criança muito esperada. É muito comum vermos algumas mulheres, até casais, vamos colocar assim, que tentam várias vezes engravidar e não conseguem, né? Por vezes abortam, por vezes têm problemas na gravidez, e aí quando vem o filho, o medo da perda é tão grande que eles protegem essa criança até por demais. E aí essa criança
vamos dizer assim, percebe toda essa expectativa, todo esse cuidado, e isso acaba sufocando, e ela vai acabar agindo com... Eu tenho todo o direito, né? Então a criança olha assim, bom, eles estão me dando tudo isso, então eu tenho direito a tudo isso. E quando me deixam, não me dão, né? Eu vou reclamar, porque sempre me deram, né? Eu vou fazer birra, eu vou gritar. Então a grande questão muitas vezes, e aí vamos colocar aqui um ponto muito importante, não é culpa dos pais. Como dizem, os pais erram porque queriam acertar, né? Via de regra. Então, não é culpa dos pais, mas é o que eles podem dar para o momento, é o que eles têm. O pai, quando espera por demais, os pais, né, esperam por demais aquele filho, aquela filha, né, e ainda mais quando existe um parto de risco, é um parto de muita atenção, o pai vai procurar proteger aquela criança, os pais vão procurar proteger as crianças, né? E aí vem aquela situação, puxa, eu não sei porque isso depois de jovem, adulto, eu não sei porque eu sou tão dependente, né? Eu não sei porque eu não consigo fazer as coisas, eu não sei porque eu sempre preciso que alguém me valide, eu não sei... Vamos olhar lá para trás, será que a resposta não é essa? Será que, veja como é que foi a tua juventude, veja como é que foi seu parto, o teu parto foi tranquilo? Houve alguma expectativa? Alguém perdeu? Houve alguma perda anterior, algum aborto anterior? Você teve que ir para a incubadora? Como é que foi o teu nascimento? A tua chegada a essa vida maravilhosa que nós temos, né? Então, quando a gente começa a observar, então, que houve algum fator anterior ao nosso nascimento e que isso gerou uma expectativa muito grande por parte dos nossos pais, então nós começamos a partir daí, então, a fazer essa melhor análise, né? Parece-me então que sim, que houve alguma questão realmente que criou uma expectativa, e essa expectativa, de repente, determinou uma proteção enorme, né? Um outro ponto, por exemplo, que podemos colocar, que é muito comum, né? Tem lá o primeiro filho, é o príncipezinho, a princesinha. Está lá amamentando, bonito, lindo. Aí, de repente, vem o segundo filho, que vai querer o peito também. E aí a mãe tira o peito, o primeiro, e traz o segundo. E o outro fica na mamadeira, né? Como é que esse outro percebe isso? Como é que houve essa percepção? Será que essa percepção gera uma rejeição? Será que não? Não obrigatoriamente, eu não estou dizendo que vai gerar, né? Mas pode gerar. Né? Quer dizer, existem algumas crianças que podem ter essa percepção da rejeição, sim. E aí, tudo isso vem se encontrando na estrada da vida dela, na linha da vida dela. Ela tem muito medo de ser rejeitada, ela não gosta de ser rejeitada, ela tem uma autoestima baixa, né? Ela precisa ser sempre aprovada, né? Então é assim, a grande questão do outro é isso, né? Eu estou colocando principalmente no início da nossa vida a importância do outro, realmente é nesse momento, nessa constituição. E é uma fase muito complicada para os pais, né? Porque eu vou fazer o máximo, o melhor possível para o meu filho. Só que às vezes esse melhor possível não é percebido desta forma, né? A proteção excessiva, às vezes, é demais, estraga, né? Agora, qual é a quantidade, qual é a medida certa para isso? Não existe uma resposta para isso. É um insight, é a percepção dos pais no dia a dia. Ninguém melhor que os pais que estão todo dia. E quando eu falo os pais, por favor, entendam também aquelas pessoas que exercem a função de,
né? Então, realmente, não existe essa medida. O que existe é a escola da vida. Você vai percebendo o que o seu filho vai exigindo. E muitas vezes você vai ter que dar uma moldada, né? É o que a gente chama de calibragem na educação, né? Você calibra, você percebe um pouco melhor, tira um pouquinho para cá. O filho está indo melhor. Correto? Então, realmente, o outro, e esse outro agora que eu estou colocando, vamos colocar aqui, seriam os pais, os tutores, as pessoas que realmente exercem a função paterna, né? Realmente tem uma importância muito grande. Não é? E o que eu posso dizer, senão, tentem. As expectativas realmente são muito grandes, né? Mas não tem receita. O que eu acredito muito é no teu insight. Eu tenho certeza que você vai conseguir, observando bem o seu filho, o seu cônjuge, né? E vai conseguir fazer esta calibragem muito tranquila. Espero que nessa fala eu tenha conseguido passar alguma coisa positiva para todos, mas realmente, como eu tenho observado muito essa questão no consultório, eu achei que seria muito interessante nós tratarmos disso hoje. Muito obrigado, um grande abraço para você e felicidades.